Lembro-me que certa vez participei de um seminário numa conhecida universidade e um renomado cientista estava dando uma palestra. Quando ele disse, nós chegamos nos gases. Aí eu levantei a minha mão e ele me olhou através de seus óculos fundo de garrafa e disse, não me pergunte de onde vêm os gases, hein? Bom, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Você está vendo? Todos eles, todos os cientistas param na questão de onde tudo se originou. De onde tudo começou? Esse é o ponto onde a Bíblia diz, Deus. Deus criou. A Bíblia diz que houve um Big Deus, e que esse Big Deus criou. E foi assim que tudo começou. Esse Big Deus criou. É fascinante observar as antigas teorias sobre as origens. Não é incrível que 3.300 anos antes de Darwin, o autor de Gênesis tenha dito, a vida muda e desenvolve? Isso é muito interessante. A Bíblia é o livro sobre redenção. Mais uma vez, existem 1.189 capítulos na Bíblia e apenas um capítulo e meio fala sobre a criação. A criação não é uma disciplina da ciência. Essa questão pertence ao campo da teologia, ou talvez, se você quiser, poderá enquadrar a criação no campo da filosofia. Poderá chegar à mesma conclusão do filósofo e dizer, eu não sei nada sobre a criação. Você não sabe nada sobre a criação. Ninguém sabe nada sobre a criação. Mas é inteligente pensar sobre isso. O livro de Gênesis começa nos dizendo que a questão da criação pertence a Deus. Deus criou. Apenas Deus estava lá. Só Deus sabe. Portanto, a única pessoa que pode chegar perto de alguma conclusão sobre as origens é o profeta que tem a revelação de Deus. Quando a questão é criação, temos duas posições completamente opostas. Francamente, eu não quero ser forçado a optar por nenhuma das duas. Por outro lado, temos os crentes conservadores que dizem que se você crê na Bíblia, então tem que acreditar que a Terra possui apenas 6.000 anos de existência e que o homem também só existe há 6.000 anos. Você não tem que acreditar que a Terra e o homem existem há 6.000 anos para crer na Bíblia, porque a Bíblia não fornece nenhuma data. Se Deus pôde criar Adão como adulto, ele pôde criar um universo adulto, é lógico. Um repórter de um programa de televisão certa vez perguntou ao Billy Graham, Dr. Billy Graham, como o senhor pode dizer diante de todas essas pessoas que a Bíblia diz, sendo o senhor formado em antropologia? Ele respondeu, olha, para mim não há problema algum. Existe um problema para você? Então, o repórter respondeu, um antropólogo deveria saber que a Terra tem bilhões de anos e a Bíblia afirma que ela possui apenas 6.000 anos. Como o senhor pode achar possível acreditar na Bíblia? Então Billy Graham disse, me desculpe, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que o homem ou a terra tenham 6.000 anos. Aí então o repórter falou, Dr. Graham, que idade o senhor acha que a terra tem? Ele respondeu, acho que a terra é muito, muito velha. Essa foi uma ótima resposta. Acho incrível que tantas pessoas ainda não tenham lido Gênesis. Muitos cientistas que possuem grande conhecimento científico jamais leram o relato de Gênesis, nem sequer o leram objetivamente, com seriedade. Há muitas pessoas que creem nas Escrituras, mas têm medo da questão da evolução. Elas nem procuram saber o que a Bíblia diz a respeito. Eu não sou cientista e não sei nada sobre evolução. Essa não é a minha área, não é o meu chamado. O que eu gostaria de propor é, uma vez que esse assunto sempre vem à tona, vamos ler o relato da criação de Gênesis. Não tenha medo desse assunto, não fique pensando que você tem que defender Deus. Simplesmente leia o livro de Gênesis fazendo a seguinte pergunta, o que realmente há aqui a esse respeito? Tenha essa expectativa de que está escrito ali, do que o que está ali realmente é verdadeiro. E também precisamos fazer a seguinte pergunta, por que Deus falou tão pouco a respeito da criação? Bom, não é porque ele achasse que nos devia alguma explicação. Deus sabia que um dia chegaríamos à conclusão de que nós próprios precisamos de um ato de criação dentro dos nossos corações. Deus sabia que isso aconteceria conosco, assim como aconteceu com Davi. Depois que Davi cometeu um sério pecado, ele fez essa importante oração. Deus, mostra-me a verdade a respeito do meu homem interior. Quando Deus mostrou a ele a verdade sobre o seu interior, Davi fez essa oração, na qual usou a palavra bara. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renove em mim o espírito reto. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.